bem-vindo a mais um programa Muito Prazer. E hoje, o programa Muito Prazer tem o maior prazer em receber Ana Luísa Calisto. Tudo bom, Ana? Tudo ótimo, querida. Na verdade, eu posso dizer que estou bem melhor agora conversando com você e com todos os telespectadores e telespectadoras do programa Muito Prazer. Obrigada pelo convite, é uma honra e um privilégio para mim. Na verdade, é um prazer, né? O prazer é receber você, Ana. E, Ana, então, estamos em maio, né? Mês aí do combate, então, ao abuso sexual, né? Tanto na infância quanto na adolescência. E eu recebi esse presentão aí, que foi esse contato, né? Que veio para mim assim, e eu agarrei com todas as vontades e desejos de trazer você aqui no programa para falar para nós, né, sobre o teu projeto, que é maravilhoso. E, Ana, também sou a favor da educação sexual, sim, na escola. A orientação, né, Ana, que falta muito e tem muito tabu e preconceito. Te apresenta para nós, Ana, um pouquinho, então. Claro, querida. Como você muito bem colocou, meu nome é Ana Luísa Calisto. Eu falo com vocês aqui da cidade de Atibaia, no interior do estado de São Paulo. E o meu trabalho é produzir linguagem sobre crianças e adolescentes. Eu sou autora de 6 livros na área do direito das crianças e dos adolescentes, mas hoje nós vamos falar apenas sobre o 5º deles, que é a cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, que é um manual prático de prevenção, orientação, ludicidade, enfrentamento contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Eu também sou cientista social em formação pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, sou sexóloga, fundadora do projeto social Bem Me Quer, que é uma ferramenta de cidadania itinerante que viaja para 14 estados brasileiros, mapeando, prevenindo e identificando violações de direito, violências, em contato com 700 mil crianças e adolescentes. Eu atuo nessa área desde 2008, então desde a minha infância. O projeto foi fundado em 2015, selecionado para participar de um reality show social do Criança Esperança, o Clique Esperança, em 2016. E hoje eu represento o Estado de São Paulo no Comitê Nacional de Adolescentes e Jovens pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, CONAPET, e assino a coluna Quem Tem Boca Vai à Luta, na Rede Peteca, livre de trabalhoinfantil.org.br e no jornal O Atibaense. E para todo mundo que está assistindo, se quiser conhecer mais, porque a gente poderia ficar a manhã inteira compartilhando um pouco sobre o nosso trabalho, é só acessar o nosso Instagram, que é @AnaLuisaPalestrante, com 2 N's e Z, e lá vocês conferem a novidade mais quente, mais fresquinha do projeto, que foi a premiação Neide Castanha, que nós recebemos na última quarta-feira, dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em que a nossa menina brasileira recebeu um prêmio nacional Neide Castanha na categoria Produção de Conhecimentos na sua 11ª edição. Então é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje e ao mesmo tempo é muito doloroso, né, querida? Dura, a gente muito falando sobre isso, né? A gente queria estar falando sobre nossas crianças, né, protegidas, mas a gente sabe que ainda é muito difícil colocar isso tanto nas escolas quanto dentro dos lares, né, Ana? É um assunto que, como a gente falou, é um tabu, e muitos pais pensam que no momento que tu começa a educação sexual, que na verdade é a orientação para os nossos crianças, nossos filhos aprenderem a se protegerem, eles acham que a gente vai estar incentivando a sexualidade, né, Ana? Exatamente. E eu costumo colocar numa balança de 2 pratos a diferença entre a sexualidade e a sexualização. Porque a sexualidade, de fato, deve ser estimulada. O que a gente não pode incentivar é a sexualização, que é o namoro, o relacionamento desde criança. Eu sempre sou latente nas minhas palestras. Criança não namora nem de brincadeira. A gente não está falando de erotização infantil, do uso da pornografia na instrução de crianças e adolescentes. Pelo contrário,
nós estamos falando de sexualidade. E falar de sexualidade é falar de autoestima, é falar de direitos, é falar de autoconfiança, de autoconhecimento, de sentimentos, emoções, de prazer e, principalmente, é falar de direitos. Então, não há perigo nenhum, alerta aos pais, às mães, não há nenhum perigo em trazer educação sexual para dentro das escolas. E eu sei que muitos e muitas nesse momento podem estar pensando, mas isso é assunto meu, o filho é meu. E aí eu quero alertar vocês, 90% dos casos de violência sexual acontecem pelas mãos de uma pessoa em que essa criança confia muito. 70%, ou seja, a cada 10 casos, 7 acontecem na casa da vítima ou do abusador. Então, gente, não é o homem do saco, não é o pipoqueiro da praça, não é o bicho-papão, é o pai, a mãe, um dos tios ou tias, madrinha ou padrinho, vizinha ou vizinho, amigo ou amiga da família, que demonstra um carinho, uma afetuosidade particular, um tanto quanto peculiar por aquela criança ou adolescente. E aí muitos pensam, então eu tenho que desconfiar da minha própria sombra? Não, mas a gente tem que ensinar as crianças, infelizmente, a se proteger dos adultos. É ensinar autonomia corporal, responsabilidade afetiva, conceito de consentimento, de permissão, direito de dizer não. A importância... Conhecimento do corpo, né, Ana? Conhecimento do corpo, exatamente, as partes íntimas. Imagina, se uma menina, porque nós temos uma educação enquanto feminina, né, enquanto sujeito feminino, muito lacunar, muito deficitária. Se eu não sei nomear minha parte íntima, porque muitas mulheres adultas não sabem, chamam a própria parte íntima de vagina, quando na verdade a nossa parte íntima é a vulva. A vagina é só um orifício que excreta a menstruação, através do qual acontece a inserção peniana para prazer e reprodução. Perfeito. Eu não sei que a vulva é composta por grandes e pequenos lábios, uretra, monte de Vênus, clitóris. Se eu não sei que ela é totalmente complexa, como é que eu vou saber contar para alguém que eu fui tocada ali? Como é que eu vou saber pedir ajuda? E mais do que isso, o nome do livro é Bem Me Quer, Mal Me Quer, porque as crianças não sabem muitas vezes identificar que o que está acontecendo é um abuso. Então, ela tem que saber a diferença do que no livro nós chamamos de carinho de verdade e carinho de mentira. Depois eu vou te enviar as ilustrações para que você possa compartilhar com todo mundo. Que é o bem... ótimo. É o toque afetuoso e o contato abusivo. Muitas crianças denunciam, e eu falo de meninos e meninas, porque homens e mulheres estão aptos a praticar o abuso e meninos e meninas estão vulneráveis, suscetíveis a sofrer abuso e exploração sexual. Então, eu sou mãe de meninos, né? Meninos, já um homem, né? Mas ele é um homem, mas o outro está na adolescência. Pare, você não tem idade para ser mãe. Ana, e eu queria ter conhecido a tua cartilha lá na infância, sabe? Sempre trabalhei também na área da sexualidade, sempre trouxe para dentro, né, do assunto, isso dos cuidados, e não só realmente, né, a pessoa estranha, né, se vir um estranho se aproximar, te oferecer alguma coisa, não, esses cuidados de saber, sim, as partes íntimas e não ser tocado se não é permitido, ou pedir permissão na hora para dar banho, para lavar, né? Então, são coisas assim que eu acho que muitas mães ou pessoas que cuidam, né, que zelam por aquela criança, também não fazem, né? Não tem esse diálogo na hora ali do banho, como muitas vezes ali eu vi nas tuas reportagens tu falando, como se fosse um joelhinho, como se fosse a mãozinha, o cotovelinho, né? A barriguinha. Me chamou muita atenção em relação à música, aquela ombro, cabeça, joelho e pés, né? Que realmente passa o tronco, joelho, né? Assim, a gente não fala nem da barriga, de tanto medo que essa criança pergunte alguma coisa. Sim. E as mães entram em pânico quando tem, né, um questionamento. E às vezes acabam ou passando informação demais ou passando informação de menos. Então eu sempre oriento, escuta e vê o que realmente a criança está te perguntando, né? O que ela busca saber.
Porque a pouquinho tu passa informação demais, tu passa coisa muito sensual, né? Porque a maldade está na cabeça das pessoas mais velhas. Nossa, perfeito. Essa maldade, ela é um filtro que nós adultos temos no nosso olhar. Vou te dar um exemplo. Semana passada, nós fizemos um trabalho em 5 cidades da região da Alta Mogiana. Nós fomos para Franca, Avaré, Rifaina, Serrana, Barra Bonita, Colômbia. E quando eu estava em uma das palestras, assim que eu interrompi e abri para perguntas, o meu telefone tocou. E eu não resisto a um telefonema, porque a gente sabe muitas vezes que pode ser uma denúncia, pode ser um pedido de ajuda, e eu atendi na hora. E era uma mãe, amiga minha, aqui da região de Atibaia, desesperada, porque a professora, cuidadora da creche, ligou para ela para dizer que o filho dela, de 1 ano e meio de idade, estava se masturbando na sala de aula. Desesperada, absolutamente em prantos. Eu falei, calma. Primeiramente, dá um pulinho na escola, conversa com a pro e vamos entender o que está acontecendo. Se ele está vendo algum amigo fazer e está mimetizando o comportamento, porque crianças são esponjas. Elas tendem a reproduzir o que elas veem em casa, na escola, na casa do amigo. E o desespero foi tanto que eu fiz uma chamada de vídeo com ela. E ela me ligou depois aliviada, porque quando ela chegou na creche, ela descobriu que o menino estava usando uma fralda que tinha 2 alças internas. E essas alças pinicavam, coçavam muito. Então, ele ficava o tempo inteiro da aulinha com a mão na parte interna da fralda coçando. E a professora, com essa maldade que vem dos nossos olhos, que vem dessa perversidade adulta, logo concluiu, deduziu que ele estava se masturbando em sala de aula. Então, assim, se tem alguém que está com algum problema, não é a criança, é o adulto que está fazendo essa observação perversa. Isso é tão comum, porque a gente educa as meninas e os meninos, mas principalmente as meninas, por conta do machismo e do patriarcado, a sentar com a perninha fechada, a falar em determinado volume, usar certas palavras, a ser sempre dócil, ser sempre sim, não dizer não, não desobedecer. Eu cito sempre nas palestras o Vinícius de Moraes, um compositor um tanto quanto machista, que costumava dizer que a mulher tem que ser só perdão e braços abertos para a pessoa amada. Então, olha essa caricatura da mulher. Isso é um absurdo. A mulher não tem que ser só perdão, não tem que ser só sim, não tem que ser sempre querida, dócil, educada. Se eu ensino para a menina, ó, você vai para a escola, você obedece tudo que o tio mandar. E se em algum momento esse tio, que é o zelador, o monitor do recreio, der algum tipo de comando para essa criança que não faz sentido, ou que é abuso sexual. Ele quis que ela ficar no colo dele, se ele quer tocar na parte íntima, assim, eu exploro bem essa questão da parte íntima. Eu digo para as crianças que é como uma fronteira de um município, ou como dentro de um cinema, de um restaurante, um museu, a porta que diz que é proibida a entrada, somente pessoas autorizadas. A gente tem até no final do livro o passatempo com o semáforo, que as crianças têm que colorir o corpo de acordo com as fases do semáforo, siga a atenção e pare, mas a gente também tem que ter a consciência de que não é só a parte íntima que pode ser abusada. Se fosse assim, eu seria a favor da castração química. Eu diria, o homem pode ter a sua região íntima desabilitada, porque ele só comete estupro através do órgão sexual, mas a mão do homem pode cometer o abuso sexual, assim como a mão da criança, o pescoço, a barriga, a boca, podem ser alvo de abuso sexual. Até o olho, se ela é obrigada no voyeurismo, que é uma expressão francesa que se traduz como exibicionismo, a observar os órgãos sexuais de um homem, isso é uma forma de abuso. Passou no Fantástico no último domingo. É uma forma de abuso até dentro do transporte público, quando você é observada de um jeito muito vigoroso, em que parece que a pessoa está vendo por baixo da sua roupa, viola a nossa dignidade sexual. Se a criança é obrigada a fazer algum tipo de movimento masturbatório no adulto, a mão foi alvo de abuso. Então, é importante que a gente nomeie as partes íntimas. Pode ser com apelido, pipi, pepeca? Pode, mas em algum momento ela vai ter que saber que esse órgão sexual tem um nome, e que o nome é pênis, o nome é vulva, e que tá tudo bem. Gente, pênis e vulva não são palavras eróticas, são palavras biológicas, fisiológicas. E é importante que ela saiba lidar com as partes íntimas, saiba até mesmo no futuro, na adolescência, conhecer o próprio prazer. Porque se as meninas não conhecem o próprio órgão sexual, como exigir que os meninos conheçam o nosso órgão sexual? Então, é interessante, mas
sempre alertar, eu tenho uma outra fase, uma outra maneira de conduzir a educação sexual que não pelo viés da parte íntima. Eu digo para as crianças que se um carinho é legal, ele não precisa ser escondido. Porque quando a mãe dá um beijo de boa noite, ela não diz que não é para a criança contar para ninguém. Quando o padrasto dá a mão para a criança atravessar a rua, ele não diz que a mãe não pode ficar sabendo. Então, por que quando o avô, o tio, põe no colo e toca de um jeito estranho, ele diz que aquilo é um segredinho dos dois, que é coisa de adulto? Porque ele não quer ser punido, não quer ser flagrado, não quer que identifiquem que é violência. Então, eu recomendo que as famílias e as escolas partam desse princípio. E só para o abuso psicológico também, né, Ana, é muito forte, né? Às vezes a punição, até às vezes do abusador, né? Que vai dizer, se for falado, eu vou ser punido, eu vou ser preso, eu vou embora, né? Acho muito forte isso. E às vezes, como colocaste lá no começo, né, Ana, o abusador, ele é o mais próximo possível. Então, é aquela pessoa legal, que nem ali na cartilha, que vai brincar, que vai te trazer presentes, né? Então, tu tem um carinho pelo o abusador. E acaba tu não querendo que ele sofra. E ele usa disso, né? Ele cativa a criança de uma maneira que ela goste dele. Até ela perceber que o que está acontecendo é errado, porque ela não foi orientada, às vezes já está lá, então, entrando na fase da adolescência, com 12, 14 anos, né, Ana? Eu atendo crianças que são, primeiro, seu sotaque é muito lindo, eu sou apaixonada. Mas eu atendo crianças que sofrem violência dos 3 aos 13 anos. Vão entender que a violência é quando está na fase escolar, com 10 anos, e aí comenta com alguém, todo domingo eu vou na chácara do titio comer macarronada e pudim, e eu brinco pelada na cama do titio. Não conta em tom de denúncia, conta em tom de narrativa. E aí ela começa a entender que essa não é uma relação normal entre tio e sobrinha. E aí ela entra em choque. É a parte mais dolorosa do nosso trabalho. É trazer à tona para as crianças que o que está acontecendo é uma violência. E eu participei de um podcast no ano passado em que me perguntaram sobre isso. Mas por que a gente está responsabilizando as escolas pela educação sexual? Isso não é um assunto da família? Gente, se a família desse conta, se a família não fosse o ente abusador, eu seria a primeira a defender que a educação sexual ficasse entre as 4 paredes da casa. Mas sexualidade é um patrimônio coletivo que deve ser zelado com proteção integral e prioridade absoluta. Então, a criança convive normalmente em 2 lugares comuns, casa e escola. Algumas frequentam igreja, templo, terreiro, projeto social, curso de inglês, arte, cultura, enfim, mas a maioria está ali, casa e escola. Se ela é abusada em casa, onde é que ela pode falar sobre isso? Na escola. A gente tem que responsabilizar. Eu sou grande admiradora de Paulo Freire, professor patrono da educação brasileira. E ele dizia que a escola tem que ser muito mais que um território de transferência de conhecimentos. Ela tem que ser o pulso da comunidade. Então, quando a gente vai falar sobre essa ameaça do abusador, por exemplo, você tocou num ponto nevrálgico, um ponto muito sensível para a nossa discussão. Porque muita gente começa a culpar as crianças, e é por isso que o símbolo da nossa campanha do Faça Bonito é a flor, a margarida. Justamente porque a criança faz esses desenhos na primeira infância, né, nos remete a esse desenho. Inclusive, a nossa menina brasileira está segurando uma flor para a brincadeira do bem me quer, mal me quer, e simboliza a inocência infantil. Do mesmo jeito, eu falo para as crianças, se eu passear num jardim e decidir arrancar uma flor do chão, essa flor não tem culpa que eu arranquei do chão, uma criança que é ceifada, que sofre o assalto desumanizante da sua infância, não tem nada a ver com isso. Só diz respeito ao abusador, à abusadora. Então, existem várias formas que os abusadores e abusadoras usam para manipular. O Edu Toledo, do podcast NapaCast, diz que é o canto da sereia. E é exatamente assim. Se vocês observarem na cartilha, quem tiver o interesse de ler, de levar para sua casa, vocês vão perceber que o abusador, o namorado da mamãe, está sempre de costas. Como a minha amiga disse, ele está levando uma caixa de bombons,
ele está fazendo malabares, ele está ajudando a menina brasileira a procurar o monstro da cosquinha, ele está soprando o dodói no joelho dela, porque ele é um cara sensacional, acima de qualquer suspeita, bom eleitor, não só nega impostos, é apegado aos valores da família tradicional brasileira. Ele é um cara sensacional. E a gente colocou ele sempre de costas, eu e a maravilhosa ilustradora e designer gráfica Stephanie Marina, aqui de Bragança Paulista, justamente porque o abuso sexual não tem rosto, não tem cor, não tem etnia, não tem condição socioeconômica, localização geográfica, ele não tem credo, não tem fé. Então, ele é plural, assim como a infância brasileira não é só branca, urbana, industrializada. É preta, é ribeirinha, é indígena, é de comunidades remanescentes de quilombos, é cigana, é imigrante, tem deficiência, faz parte da comunidade LGBTQIA+, então é muito plural. Sim. E quais são as ameaças que os abusadores costumam utilizar? Falam no masculino, mas entendam abusadores como homens e mulheres. Mulheres, né? Muitas crianças gostam tanto do abusador que chegam a procurar por ele no quarto dele. Sim, elas buscam, né, pelo carinho, pela carência, às vezes, né, Ana, pela atenção que elas recebem naquele momento, que ele dedica ali, montando um quebra-cabeça, lendo um livro. E quando o abusador preenche um espaço em que a família falta? No livro, ele monta quebra-cabeça até tarde, ele joga videogame, ele adora os bolinhos de chuva da mamãe. No livro, ele passa a tarde inteira com a menina brasileira. Se é uma criança que sofre bullying, por exemplo, ele se aproxima e fala: nossa, eu não sei por que eles fazem isso com você. Você é tão especial, você é tão madura para a sua idade. Gente, eu atendi um caso de uma família em que a mãe e 3 filhas eram vítimas de violência doméstica. E a 4ª filha, mais nova, ela era vítima de abuso sexual. E o abusador, o pai, dizia para ela que ele não batia nela porque ela era a mulher mais especial da casa. Ela era mais bonita. Então, ela era a namorada dele. E ele dizia que ela não podia contar para a mãe dela, porque imagina como a sua mãe vai ficar chateada se ela souber que você está tentando roubar o namorado dela. E quantas mães, quantas figuras de cuidado maternas não caem nesse discurso de que essa menina se veste assim, fala assim, provoca, e aí vem a frase que eu mais odeio na face da Terra, no planeta Terra, que é: você tem que entender que ele é homem, ele tem instinto. Você Ana, é mulher, eu tenho muitas amigas que são prof, né? Professoras, muito contatos com professoras, e às vezes essa busca, como tu falou, na escola, né? Do ajuda, do socorro, né? E às vezes é chamado então as mães para conversar. E elas têm um momento de negação, de entender assim mesmo que está, se é a fase da adolescência, que ela está provocando, né, o abuso, que ela quer tirar ele, o padrasto, né, o marido dela. Nossa, a minha amiga que revisou o livro, a psicóloga escolar doutora Catarina de Come Poker, ela disse para mim que atendeu uma criança que falou que o namorado da mãe disse para ela, a menina com 7 anos de idade. A mãe foi ao banheiro do restaurante, ficaram os dois na mesa e ele falou: você sabe que a felicidade da sua mãe depende de você, né? Imagina o peso para uma criança de 7 anos de idade lidar com isso. Eu estou fazendo a terapia de alto impacto lá na nossa querida Sara lá. E foi onde eu descobri, eu aquele dia live, né? E Sara, imagina, realmente, ela vai carregar esse fardo até quando? Ou o resto da vida se responsabilizando por isso, né? Total. Exatamente, principalmente porque eu atendo muitas mulheres que ainda têm dificuldade de se relacionar com homens e mulheres, justamente porque estão traumatizadas com o contato com uma pessoa adulta. Tu imagina a sexualidade dessa mulher. Querida. Como é que ela vai sentir prazer? Sim. Ela associa sexualidade à dor.
a violação, a invasão de privacidade. Eu fui fazer um trabalho em Rio Branco, no Acre, no final de 2018, em novembro, e eu toquei no ombro de uma menina de uns 10 anos de idade, ela estava no 5º ano, para que ela participasse de uma dinâmica no palco, e na hora que eu encostei de leve no ombro dela, ela deu um pulo para trás. Ela deu um salto de tão traumatizada que ela estava com o toque de uma pessoa mais velha. Então, a gente tem que saber lidar com o tempo dessas pessoas, com a sensibilidade. Vocês que são companheiros e companheiras de homens e mulheres vítimas de abuso sexual na infância e na adolescência, saibam respeitar o tempo, os limites, e conduzir esse relacionamento com paciência e com muito amor, que é tudo que essas pessoas estão precisando nesse momento. Com certeza, Ana. E, assim, Ana, aqui no Sul, você já divulgou o seu trabalho? Nós estamos aqui correndo quanto tempo agora? Né? Eu acho que a gente vai ter que fazer a nossa live, porque tem muito assunto. A partilha é maravilhosa. Pode fazer uma live de 1 hora no Insta só para ficar batendo papo. Você acredita que eu ainda não conheço o sul do país? É a única região em que eu nunca coloquei os pés. Juro para você. Ai, que ótimo. Vamos saber que eu estou aqui para nós poder divulgar esse trabalho fantástico, esse livro maravilhoso. Eu li ele, quero reler e, como eu lhe falei, queria ter descoberto ele lá quando os meus eram pequenos. Mas tu, Ana, começou com 8, 7 anos, né? Tu deve estar com o quê? 22? 21, faço 22 em julho. Tu vê, né? Uma coisa fantástica, sim. Obrigada, querida. Maravilhoso esse trabalho. Para todo mundo que quiser conhecer de perto a cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, ela está disponível para download e está disponível para aquisição do material físico. É só entrar em contato pelo nosso Instagram, que é @Ana, com 2 N's, Luísa, com Z, palestrante. Aí vocês nos encontram por lá e eu respondo todo mundo, a Fabi tá de prova. Eu vou, Ana, deixar no programa ali o teu arroba para o pessoal poder acessar, mas também já divulguei nas redes sociais, né, minha. E que nem eu falei, né, tenho super interesse aí de estar ajudando a botar essa cartilha, esse livro maravilhoso aí. E acho, sim, como você, que tem que ser lá do começo, que a idade que se inicia a falar, então, na sexualidade, a criança pode ser abusada desde o bebê, né, Ana? Desde que nasceu. Eu acho que essa é uma excelente maneira para a gente terminar a nossa conversa. A partir de que idade eu posso falar sobre sexualidade? A partir de que idade eu posso ler a cartilha? Se perguntem, a partir de que idade uma criança pode ser abusada? A criança mais jovem que eu já atendi no projeto tinha 3 meses, não 3 anos de idade. Então, a educação sexual não é uma única conversa na adolescência da criança sobre sexo. Educação sexual não é sobre sexo, é sobre muito mais do que isso. Então, levem essa conversa para a vida. Querida, obrigada pelo convite. Vamos fazer nossa live. Eu estou inteira à disposição de vocês para que essa entrevista seja um chamado à luta. Muito obrigada, Ana, pela tua participação. Muito obrigada por todo esse conhecimento que tu compartilhou aqui com nós. E vamos começar aqui no Sul, né, a divulgar esse trabalho que é maravilhoso da Ana Luísa. Ana, muito obrigada. Foi um prazer te receber no programa. Muito prazer. Muito prazer, querida. Vamos juntas. Beijão.